meditar na palavra de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, até ao final, até o verso 32, para nossa reflexão. Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, que nos diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos anciãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras para nossa edificação. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e pela liberdade que nós temos de buscar o fundamento da vida, ó Pai, na palavra de vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs que compartilham aqui a palavra de Deus. Senhor, nós queremos ser alimentados. Senhor, nós queremos ter entendimento. Portanto, que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e a nossa vida, a fim de que nós possamos compreender o que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Fala conosco, meu Deus. Quebra todas as barreiras que impedem a comunhão contigo e fala através deste Teu servo, pecador e imperfeito, indigno desse púlpito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos diante aqui de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus em todo o mundo. Então, sabe, em todos os séculos, os cristãos aí têm sido impactados pela dramática história do filho que rejeita os cuidados do pai, que se perdeu dos braços do pai. E por mais que essa história já seja bastante conhecida entre os cristãos, nós nos deparamos com ela novamente e encontramos novas lições, novas perspectivas então e novos aprendizados.
Porque a parábola do filho pródigo aqui é uma fonte inesgotável de lições sobre o amor de Deus pelo ser humano. O que cabe a nós meditar agora, já que nós estamos nos preparando para a Páscoa, que é a expressão máxima do amor de Deus sobre nós. Então, é com muita alegria que a gente tem a oportunidade de nos debruçar sobre esse texto bíblico, e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus nos abençoe aqui nessa jornada que nós vamos iniciar hoje e vamos terminar no domingo dia 13, um domingo antes da Páscoa. Então você já está ouvindo, será uma série de sermões a respeito da parábola do filho pródigo. Então começando hoje até o dia 13. O capítulo 15 aqui de Lucas é central no Evangelho. Nós podemos dizer que essas três histórias aqui que estão contidas aqui, essa obra, né, da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a ovelha do filho pródigo, elas são a obra-prima do Evangelho de Lucas, porque aqui nós encontramos a história do pastor que deixa suas ovelhas ali seguras no aprisco e vai atrás da ovelha que se perdeu. Nós temos a história da mulher que, com muita perseverança, não desiste de procurar a sua dracma, e ela dá muito valor para esse dia de trabalho, para essa moeda, e quando ela acha, ela faz uma grande festa. E também nós temos a história de uma família onde dois filhos estavam perdidos no amor do seu pai. Então são três histórias de pessoas amadas, né, de muito valor, que estão perdidas, mas são encontradas. E você sabe para quem que Jesus dirigiu essa parábola? A quem que ele dirigiu essas palavras? Aos escribas, aos fariseus ali da sua época, os religiosos do seu tempo, porque esses religiosos queriam mostrar a si mesmos como padrão de vida moral para toda a sociedade ali. Na visão deles, dos religiosos, na visão deles, o reino de Deus era constituído de pessoas que seguiam a rigor todos os rituais religiosos, praticar tudo com muito rigor, com muita perfeição. Só que você sabe que o cumprimento das leis não era só para agradar a Deus na ideia deles, era para promover o nome deles mesmo, era para promover o orgulho deles, era para diferenciar eles das outras pessoas que estavam lá fora. Então eles cumpriam o rigor da religião por aparência, para parecerem mais santos, para parecerem melhores. Só que em seus corações havia apenas o orgulho, em seus corações só tinha podridão. Você com certeza já ouviu falar da figura do sepulcro caiado, que é aquele sepulcro bonito, cheio de flores, enfeitado, ornamentado, mas por dentro só tem podridão, pois estes eram os fariseus, estes eram os corações desses escribas. Não havia amor algum ali, só existia um apego ao próprio orgulho. Eles queriam ali se vangloriar da sua religião, se vangloriar dos seus atos. E aqui eles levantaram uma acusação contra o Senhor Jesus, né? Qual era o problema de Jesus? Os fariseus e os escribas murmuravam porque o Senhor Jesus recebia pecadores com ele. Se você olhar aí no começo do capítulo 15, você vai encontrar Jesus recebia para uma refeição os pecadores, os ladrões, recebia ali pessoas que eram marginalizadas. Então ele recebia e comia com os pecadores, e os fariseus não podiam aceitar isso jamais. Na mesa de Jesus estavam incluídos os marginalizados da sociedade, aqueles que todos queriam que estivessem bem longe, e Jesus inclui os excluídos. Você percebe isso? Depois você lê ali todo o capítulo 15, fica como lição de casa para a semana, tá certo? Então você vai ler ali, você vai encontrar que Jesus escolhe os que nunca são escolhidos. Você já teve essa experiência de não ser escolhido? Como eram suas aulas de educação física na escola? Eu sempre era o último a ser escolhido. Eu nunca fui bom nos esportes. Apesar de ser medalha de ouro nos Jogos de 1998, com a minha escola, lá no Interestadual de Vôlei. Eu já não consigo mais jogar como antes. Mas eu sempre era o último a ser escolhido.
E Jesus escolhe aqueles que não são escolhidos. Jesus ama os odiados. Olha que coisa. Então, os fariseus não podiam admitir isso, aguentar algo assim. Isso era contra os padrões morais. Enquanto os religiosos estão ali repelindo da sua presença os pecadores, para que eles estejam o mais distante possível, Jesus traz esses pecadores para uma refeição. Gente, era um momento de muita intimidade, fazer uma refeição ali naquela sociedade. Enquanto os religiosos queriam ser aceitos pelas suas obras, por tudo que eles faziam, Jesus ama e aceita quem não tem nada para oferecer. Isso é o que Jesus está fazendo nesse capítulo. Para os religiosos, aquelas pessoas eram indignas do amor de Deus. E Jesus provou justamente o contrário. Isso não é verdade. É nesse contexto aí que surge o capítulo 15 de Lucas. Jesus conta as 3 parábolas para desconstruir a religiosidade dos fariseus e dos escribas. E as 3 parábolas ali vão mostrar o amor de Deus aos perdidos, aos indignos. Jesus demonstra claramente que nem sempre aqueles que estão dentro da religião são os que estão salvos, e nem sempre aqueles que estão fora da religião estão perdidos. E a parábola da ovelha perdida demonstra isso com muita clareza. 99 ovelhas ficaram seguras, ficaram ali no aprisco. E o texto não diz que as ovelhas se importavam com a que foi embora. Você já percebeu isso nessa parábola? Porque a gente sempre busca pelo olhar de que as 99 estão seguras. E a gente leva a gente a crer que as 99 são as que estão fundamentadas na palavra, são as que estão firmes na igreja. A gente sempre pensa nessa pregação dessa forma. E você pode pensar nessa perspectiva, mas eu estou propondo uma perspectiva diferente. As 99 não se importam com a ovelha que saiu. 99 não se importam com aquela que se desgarrou. E quem é que vai atrás dela? É o bom pastor. É ele que vai atrás dessa ovelha. Perceba que ela se desgarrou. Ela foi atraída por novos horizontes, por novas pastagens, por novas aventuras. Ela se afastou do convívio das outras ovelhas, sem perceber o risco de cair no abismo. E as outras 99 ovelhas não vão atrás dela, não se manifestam atrás dela. Elas poderiam até acusar ela de toda a desgraça que ela vive, mas o bom pastor não vai estar lá onde estão as 99, ele vai buscar a que se perdeu. Se ela não puder andar, ele vai carregar ela no colo. Ele não vai buscar essa ovelha para sacrificar ela, ele vai preservar a sua vida. Então, da mesma forma, é o que Deus faz conosco, ao não desistir de nos amar, e abrindo mão da sua própria vida para que nós possamos viver com alegria, com dignidade. É isso que acontece na parábola do filho pródigo. Então, só no pouco que a gente já ouviu, irmãos, aqui, a gente já percebe que Lucas 15 é um texto profundo, é provocador. Ele provoca grandes mudanças de paradigmas. Quando a gente compreende de fato esse texto, tinha que ter uma mudança total na nossa vida, sabe, individual, profissional, espiritual, enfim. A mudança na nossa vida, porque parece mesmo que esse capítulo 15 é o resumo de todo o Evangelho, de toda a obra de Deus. E você vai perceber isso aqui comigo. A última história contada por Jesus, nesse capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, que está dividida em algumas partes. Tem a partida, tem a miséria, tem a contrição, né, o arrependimento, e tem o retorno, e tem a aceitação. E o que é que a gente vai fazer agora, a minha proposta? É a gente olhar com mais atenção para cada um dos personagens dessa história. Um por domingo, é por isso que a gente só vai terminar lá no dia 13. Hoje nós vamos focar o nosso olhar no filho mais novo. Domingo que vem nós vamos falar do filho mais velho. E no domingo dia 13 nós vamos falar do pai amoroso. Vamos lá? Primeira consideração sobre o filho mais novo que você precisa fazer aí no seu coração. Ele era feliz e não sabia. O filho mais moço era feliz e não sabia.
Presta atenção, porque esse rapaz vivia em todo conforto na casa do pai dele. Não faltava nada para ele. A casa do pai dele tinha tudo o que ele precisava à disposição. Além disso, tudo o que o pai tinha pertencia a ele também. Então ele podia usufruir de tudo. O pai tinha servos, ele também tinha. Além dos bens materiais, o filho mais moço tinha à sua disposição ali o amor do seu pai para si. E Jesus traz esses elementos aqui para a história para que a gente possa entender todo o contexto familiar. Você, vivendo numa situação dessa, você tem do que reclamar? Reflita aí no seu coração. Vivendo na casa do pai, com tudo à disposição, sem faltar absolutamente nada, tendo até bastante conforto, gente, bastante caprichos a serem ali atendidos, tá? Você teria do que reclamar, e tem o amor do pai. Não é um pai ausente, não é um pai que vai substituir a sua presença com dinheiro, com bens. É um pai presente, é um pai que está lá, junto. Você tem do que reclamar? Só que esse filho mais moço era feliz, e ele não sabia que ele era feliz. Embora ele pudesse estar ali satisfeito, ele se sentia insatisfeito de verdade. Porque esse jovem cavou ali no seu coração um abismo, um poço de insatisfação com a vida que ele tinha. Ele se sentiu infeliz dentro da própria casa do pai. Quem sabe o que aconteceu com ele? Talvez ele esticou o pescoço para cima do muro. Você já ouviu essa história? Né? Que olhar ali para o lado de fora do muro, né? Vai olhar ali na residência do vizinho, parece muito melhor, parece muito mais agradável, parece mais legal, parece melhor do que o que eu tenho. Talvez ele esticou o pescoço ali, olhou pela janela da cobiça. Ele viu além do muro. Ele viu lá o mundo todo colorido, atraente, cheio de emoções. E se ele pudesse curtir um pouco mais essa vida aqui, que futuro que ia ter para ele vivendo com o pai? Será que sair por aí para gastar a vida não seria algo muito melhor? E essa é a primeira lição que a gente tem aqui com esse filho mais novo. Insatisfação. Tudo começou quando ele se sentiu infeliz dentro da própria casa do pai. A comunhão com o pai, a comunhão com o irmão mais velho, já não satisfazia mais a vida dele. As coisas que ele possuía já não eram mais suficientes para agradá-lo. Ele precisava de mais. A cobiça invadiu a vida dele. É muito interessante, gente, pensar como isso também foi realidade lá com Adão e Eva no jardim do Éden. A insatisfação tomou conta daqueles corações e aí eles caíram no engano da serpente. Olha que coisa. A insatisfação é uma ideia tola, é uma ideia boba, é uma péssima ideia de que do lado de lá do muro existe felicidade e que Deus está nos privando de algumas coisas. Isso é insatisfação. Você acha que Deus está, de alguma forma, privando você de viver em liberdade dentro da casa do Pai. Meditamos um pouco sobre isso hoje na nossa ética da santidade aqui na nossa escola dominical. Quando a cobiça invade a vida, a gente pode ter certeza que nada vai ser capaz de preencher plenamente o nosso coração. Quando a cobiça entra na nossa vida, nada vai satisfazer os seus desejos. Você vai continuar buscando uma coisa que você nunca vai encontrar. Guarde isso no coração. A cobiça, ela nos leva para longe de Deus. E longe de Deus, nós não vamos encontrar nada para satisfazer de verdade e plenamente o nosso coração. O que vem depois da insatisfação? Rebelião. Depois da insatisfação, ele se tornou ousado o suficiente para pedir a herança para o pai. Eu quero que você imagine, né, o quanto isso pode ser ofensivo. O pai estava vivo ainda. A gente pedir herança para um pai que está vivo ainda. Esse filho está dizendo assim: olha, eu prefiro pensar que o senhor está morto,
me dá aí minha parte. Estou pegando pesado? É a realidade. Eu prefiro pensar que o Senhor está morto, tá certo? Eu vou viver como se o Senhor estivesse morto. Por quê? Porque eu quero a minha parte na herança. A parte que me cabe. E aí, ele vai mais interessado ali em curtir a vida do que agradar ao pai. Ele prefere imaginar o seu pai como alguém morto. E é muito interessante, né, como eu disse, como isso se repete lá em Adão e Eva. Eles estavam insatisfeitos com Deus, da mesma forma que o filho mais novo estava insatisfeito em viver na casa do seu pai. Adão e Eva, por causa dessa insatisfação, desobedeceram a Deus e se rebelaram contra Ele, da mesma forma que o filho mais novo se rebelou contra o seu pai. E em Lucas 15 aqui a gente tem a presença de nuances da história lá do Éden, com Adão e Eva, só que agora quem está contando essa história é Jesus. E o desfecho dela é diferente. E a gente vai deixar esse desfecho para mais tarde. Então perceba isso, aquele rapaz era feliz, mas ele não sabia. Ele sentiu insatisfação e se rebelou contra o seu pai. Segundo lugar, para você meditar aí no seu coração. Ele se tornou infeliz e também não sabia. Ele se tornou infeliz e não sabia. Ele partiu para um lugar distante, onde as atrações do mundo borbulhavam ali por todo lado, e o que ele fez? Ele mergulhou de cabeça em todas as aventuras possíveis. Ele tomou as taças do prazer todo ali para ele, que o mundo podia oferecer. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha os bens, e ele foi gastando a herança do pai com tudo e com todos. Ele achava que vivendo essa vida aí, ele estaria vivendo a felicidade. Olha, ele alcançaria a felicidade. Ele acreditava nessa vida louca, né? Essa vida que ele acabou de descobrir ali, porque Deus estava me privando de uma vida legal. Deus estava me privando de uma vida muito boa. Deus estava me privando de vários prazeres. Agora eu descobri isso, e agora eu vou viver bem. Agora eu vou viver feliz. Ele descobriu o sentido da existência dele. Olha que coisa. Ele pensou que ele conseguiria ser feliz longe da presença do pai, longe da casa do pai dele. E logo o engano dele foi revelado, porque a crise chegou, o dinheiro acabou e os amigos foram embora. E ele se viu sozinho. Ele não tinha mais nada para oferecer. Aí ele ficou sozinho. Mesmo tendo um pai que o amava como ele era, não pelas coisas que ele possuía, ele ficou sozinho. Passou a cuidar de porcos. E isso, irmãos, dentro da cultura judaica, ali, na época, era uma terrível humilhação. Porque os porcos eram considerados animais imundos. Lembra que nessa época aqui, o que imperava era a lei de Moisés. Então lá em Levítico, lá no capítulo 11, o verso 7, o verso 8, a gente vai encontrar lá uma indicação. Também o porco, porque tem as unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, não toquem no seu cadáver. Esses animais são impuros para vocês. Estamos falando ali da cultura deles. Era o que dizia a lei. E onde o filho mais novo estava? Na situação mais desgraçada possível, sabe? Diante da religião dos judeus. Eu acho que os escribas e os fariseus estremeceram quando Jesus contou essa parte da história. Eles sentiram um arrepio, porque cuidar de porcos seria o profundo do poço. Lá onde tem lama. E o filho mais novo caiu no sofrimento. Ele descobriu que a felicidade que ele estava buscando não ia ser encontrada ali fora da casa do pai. A felicidade que ele estava esperando não era o que ele imaginava. Agora, mesmo sendo herdeiro de um pai amoroso, ele está humilhado ali, cuidando dos porcos. Irmãos, prestem atenção nisso. O pecado é uma fraude que promete tudo, mas não entrega nada. E acaba com a vida. A liberdade que o filho mais novo tanto ansiou, se transformou em escravidão. E nós falamos sobre isso na aula da escola dominical hoje em dia também, né?
Quem sai aí para viver os seus prazeres, para atender às suas próprias vontades e se acha livre por causa disso, não percebe que está sendo escravo dos seus próprios desejos. Olha, sinceramente, não precisa nem ser cristão para saber disso, viu? Tem filósofos antes de Cristo que já falavam isso. Filósofos lá dos grandes da Grécia Antiga, que já falavam que se não conseguir controlar os prazeres é ser escravo dos prazeres. Isso não é liberdade, nunca na vida. E ele estava ali, humilhado, da mesma forma como nós podemos nos encontrar humilhados em algumas ocasiões, irmãos. Sabe? É só hoje, é só uma vez, né? Eu dou uma escorregada aqui, ali. Só que amanhã vem a escravidão, amanhã vem o vício, amanhã vem a degradação, amanhã vem o vazio da alma, amanhã vem a seca do coração. E aí, para tentar preencher tudo isso, satisfazer tudo isso, vai atrás de mais. E nunca vai conseguir alcançar a liberdade. Isso me lembra muito, irmãos, um artigo que eu li com os meus alunos ali sobre o drama dos viciados em drogas lá na Cracolândia. Eu li num artigo o relato de um rapaz de 43 anos, que ele falou assim: a coisa mais cara que eu vendi na Cracolândia, para comprar o que eu queria ali para alimentar o meu vício, foi a minha liberdade. Estava lá, ó, escrito. Tinha um assistente social, que ela chegou a falar assim, não tem milagre aqui, não existe milagre aqui, aqui é o lugar onde a esperança morre, aqui é o lugar onde a esperança acaba. A busca pela liberdade que essas pessoas procuravam se transforma numa escravidão aqui. Olha que forte isso. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia não é contra os prazeres. Falei isso também na escola dominical. Está vendo quantas coisas a gente vê na escola dominical? Venha, 10 horas da manhã, todo domingo. Venha, participe. A Bíblia não é contra os prazeres. A graça de ser cristão é justamente saber que você pode tudo, viu? Você pode tudo. Porém, aí é que nem tudo convém. A graça de ser cristão é justamente essa também. Você sabe que você pode tudo. Mas você sabe que tem coisas que não edificam, que não constroem, coisas que podem levar à destruição. A Bíblia não é contra o prazer, mas para o bem do próprio ser humano, ela coloca alguns paradigmas para que o prazer seja uma bênção e não uma maldição. Para que você seja livre e não escravo. E assim como nessas histórias, primeiramente o filho mais novo era feliz e não sabia, depois ele se tornou infeliz e ele também não sabia, e então ele tomou uma decisão. Aí ele lembrou que ele era feliz e tomou a decisão de voltar. Aí ele se lembrou que ele era feliz e tomou a decisão de voltar. Quando ele chegou ali no fundo do poço, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele tomou a decisão de voltar para casa. Ele descobriu ali que a sua verdadeira felicidade não podia ser encontrada longe do amor do seu pai. Ele admitiu isso. Ele falou isso, ele declarou isso. E o arrependimento exige mudança. Ele não vai lá para o pai para pedir dinheiro. Ele não vai lá para o pai para se reabastecer. Ele volta para o pai para pedir misericórdia. Olha, que o pai reconheça a miséria do coração dele. É isso que significa misericórdia. A miséria do coração. Ele vai pedir misericórdia para o pai. E aí ele age. Ele vai. Sabe, irmão, são muitas pessoas que decidem, muitas pessoas que pensam, muitas pessoas que refletem, mas nem todas agem. Nem todas tomam uma decisão. Não se levantam. O que não é o caso desse filho mais novo. Ele pensou e ele agiu. É hora de voltar para a casa do meu pai. Mesmo que ele pudesse estar sentindo ali profundamente envergonhado, frustrado, triste, ele decidiu que era o que ele tinha que fazer. E não apenas tomou consciência do buraco onde ele se encontrou, mas ele decidiu sair desse buraco.
Então, quando ele chegou diante do pai, ele foi surpreendido, porque ele descobre que antes dele chegar até o pai já estava indo na direção dele. Ó a surpresa! Antes de encontrar o pai, foi o pai que veio ao seu encontro. E o pai não foi lá para julgar a vida dele pelos erros que ele cometeu, pelo passado dele, pelas atitudes dele. Sabe o que teve ali do pai? Teve abraço, teve beijo. É o meu filho que voltou para casa. Olha que coisa. É a mesma coisa que Deus faz com cada um de nós, com cada pecador que se arrepende. Os trapos que ele estava vestindo ali, são trocados por roupas novas. Assim como Deus fez para Adão e Eva, depois que eles pecaram. Percebeu isso? Da mesma forma, o pai amoroso vai cobrir a vergonha do filho mais novo e vai devolver a ele a sua dignidade. O filho mais novo é revestido com roupas novas pelo próprio pai. E na sequência vem uma festa para celebrar a volta do filho que tinha se perdido. E aí se cumpre a palavra de Jesus que ele já tinha dito lá no capítulo 15 de Lucas, o verso 7º. Vamos lá, todo mundo? Você está com sua Bíblia aberta aí, né? Lucas 15, o verso 7º. Olha aí a palavra de Deus. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É a festa na casa do Pai, quando o pecador se arrepende. Olha, quando alguém que está com a vida desgraçada, aceita o arrependimento e volta para o Pai, tem festa no céu. Não tem festa no céu quando os cristãos estão orgulhosos, cheios de si mesmo, arrogando santidade, sabe? Não tem festa no céu quando nós somos orgulhosos. A festa é por causa de pecadores que se arrependem e mudam de vida. E os pecadores são abraçados por Deus. E Jesus Cristo também disse isso: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Essa é uma história maravilhosa, irmãos. A gente encontra a história da salvação de Deus ao ser humano ali em toda a parábola. A gente pode dizer aqui que é um resumo claro de toda a Bíblia. O ser humano é criado por Deus, se rebela contra Deus, vive dissoluto, separado de Deus, mas é salvo pelo Senhor Jesus. O Pai vai ao encontro dele e um dia ele vai celebrar a ceia do Senhor no reino dos céus. Provavelmente a parábola do filho pródigo é o melhor resumo que nós encontramos aqui na própria Bíblia, o melhor resumo da Bíblia que a gente encontra na Bíblia. E eu quero concluir dizendo que Deus tem pressa em nos perdoar, irmãos. Ele também está à sua procura. Então, confesse hoje mesmo a Deus os erros, as falhas, seja autêntico. Se você talvez se identifica com esse filho mais novo, faça como ele, caia em si. Esteja na presença de Deus. Você vai ser feliz e você vai saber disso. Hoje, Deus está dizendo assim: volta, meu filho, volta para casa. Hoje é dia de salvação, porque amanhã pode ser muito tarde. Deus está falando assim: a casa está preparada para o seu retorno, a mesa já está posta, eu sacrifiquei um cordeiro para você. Volta para casa. Por que que você procura aceitação nas coisas do mundo? Por que que você continua achando que a felicidade vai estar nas curtidas ali das suas redes sociais? Por que você continua achando que a felicidade está em fazer o que os outros querem, em agradar as outras pessoas? Por que que você continua vivendo longe de Deus? Por que que você continua achando que é possível viver feliz dessa forma? Por que você teima em buscar felicidade e liberdade longe daquele que é o autor da fé e que concede liberdade? Aquele que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, Deus fala conosco.
E Ele quer libertar verdadeiramente, transformar a nossa vida. Deus quer abraçar, Deus quer revestir você com roupas novas. Então, aceita esse chamado. Ore a Deus. Não tenha vergonha de se prostrar na presença do seu Pai, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Hoje é dia de salvação e você vai receber o melhor abraço da sua vida. Se você está do lado de dentro, e é o que eu espero principalmente aqui de nós, e você já ama ao Senhor Jesus, domingo que vem a palavra é especialmente direcionada a nós, que estamos aqui dentro. Por enquanto Deus nos chama para também confessarmos os nossos pecados, para abandonar os pecados, mas sempre para acolher o pecador, sempre para acolher aquele que retorna. Até lá você tem uma missão, que é compartilhar a mensagem com o maior número possível de pessoas que você conseguir, porque tem muita gente por aí necessitando exatamente dessa palavra. Então nós precisamos espalhar o amor do Senhor Jesus. Domingo que vem, filho mais velho, e aí a conversa é diretamente conosco. Que Deus nos abençoe e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, em seguida nós vamos receber a bênção, toar o amém afro-americano, nos despedindo então da casa de Deus em mais um domingo do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua companhia, obrigado pela paz que invade o nosso coração, obrigado pela consolação com que o Senhor nos alcança, Pai, em todos os momentos. Obrigado porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que desperta em nosso coração o desejo de Te buscar, o desejo de estarmos juntos, o desejo de buscar a comunhão com os irmãos, de fazer parte da família da fé. Obrigado, meu Deus, porque em nenhum momento, mesmo que nós estejamos desgarrados, o Senhor nos abandona, porque o Senhor é o bom pastor que vai atrás das ovelhas perdidas, busca e já provou isso, enviando o Senhor Jesus para estar aqui, ó Pai, entregando a sua vida no nosso lugar. Obrigado por isso, meu Deus. Obrigado porque hoje nós temos a oportunidade de falar sobre a salvação, sobre como o Senhor nos alcança, sobre como o Senhor não leva em consideração os tempos passados, mas nos recebe no Teu abraço, Senhor, nos recebe no Teu reino, nos recebe, Senhor Deus, com roupas novas, com dignidade de filhos e filhas de Deus. Nos ajuda, Senhor, a espalhar essa mensagem, nos ajuda a transmitir o Teu amor, ó Pai, a todas as pessoas que nos cercam. Permita, Senhor, que a nossa vida seja de fato um instrumento nas Tuas mãos. E se há, Senhor, alguém que hoje está ouvindo essa mensagem e que precisa entregar o seu coração a Ti, meu Deus, proporciona este momento, Pai, que a palavra esteja ali a fundo neste coração, para produzir os frutos de arrependimento, Senhor, a fim de que essas vidas se dobrem, a fim de que confessem o Teu nome como o único e suficiente Salvador, a fim de que se acheguem a Ti, meu Deus, para viver uma vida completamente nova, na perspectiva do Senhor, com o olhar do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos os Teus braços, para abraçar essas pessoas, para abraçar estes irmãos, para que eles conheçam a verdade que nos ajuda, Senhor Deus, a sermos, ó Pai, instrumentos também para a salvação. Fica conosco, Pai, nos leva em paz aos nossos lares, proporciona a todos os irmãos uma semana de vitórias, uma semana debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do glorioso Senhor Jesus. Amém.